Olá, eu sou a psicopedagoga Ariane Melo e estou aqui hoje a convite do Semanário em Casa para falar um pouquinho a respeito da ansiedade infantil nessa fase de pandemia. Tá complicado, né? Tá difícil, mãe? Tá difícil, pai? Agora imagina para os pequenos. Imagina pros filhos de vocês que estão tendo que aprender a lidar com tantas situações adversas, advindas desse ensino não presencial, né, do ensino remoto, online, né? Nós que nos julgávamos totalmente já habilitados e conhecedores das tecnologias, né? Quantos pais trabalham e trabalhavam com isso, né? Professores, educadores, crianças, adolescentes, né? Essa geração nova de tecnologia que muitas vezes passa a perna na gente como pais, né? Muitas vezes a gente, vou dar um exemplo aqui simples, às vezes a gente precisa baixar um aplicativo e a gente não sabe como fazer. E aí a gente chega em casa e pede para o filho adolescente: filho, eu preciso baixar esse aplicativo, você pode me ensinar? Ah, mãe, daqui. Em um segundo ele consegue baixar esse aplicativo e a gente acaba fazendo o quê? A gente se conforma. Ele baixa, mas ele não ensina a gente não aprende. E aí, de repente, a gente se vê numa situação em que chega, né, uma doença que atinge o mundo todo e que pega a gente de calça curta numa situação e nos coloca numa situação tão complicada em que a gente achava que dominava essa tecnologia e que, na verdade, a gente percebeu que não domina, né? Mas que bom, né? Assim, sair da zona de conforto, mudanças, é sempre bom e a gente tem que sempre tentar ver o lado positivo. Sempre existe o lado positivo. E nesse sentido, eu queria chamar a atenção de vocês, pais, independente da idade do filho de vocês. Eu gostaria de chamar a atenção para que vocês fiquem atentos ao comportamento do seu filho, tá bom? Nós vamos conversar um pouquinho sobre as diferentes idades, sobre as diferentes manifestações de comportamento, o que isso pode representar, o que essa criança está querendo dizer, o que esse adolescente, né, está tentando expressar. Alguns nem expressam. Tem tanta ansiedade que se fecha, fica mais introspectivo. Então vamos conversar um pouquinho, né? Senta um pouquinho. Quero pedir a licença para adentrar até a sua casa, né? Gostaria que você tirasse um minutinho aí do seu tempo para a gente conversar um pouquinho a respeito do desenvolvimento emocional do seu filho. Quando a gente fala de questões como a ansiedade, é difícil lidar com essa questão, e é importante eu pontuar aqui, né, que nós precisamos identificar algumas situações que estão dentro do nosso alcance, né, que são iniciais, mas posteriormente nós precisamos da ajuda de um especialista, ok? Quem é o especialista que vai cuidar dessa questão da ansiedade? É o psicólogo, tá bom? É o psicólogo, é o psiquiatra, em algumas situações um pouco mais grave, tá bom? Então eu gostaria de chamar a atenção de vocês para diversas situações em que eu tenho certeza que vocês vão se identificar. E isso é muito bom, isso é muito importante, porque a mensagem que eu quero deixar aqui é que a gente consiga se colocar, né, no lugar do filho, independente da idade que ele tenha,
e que a gente consiga acolher o sentimento dele. Isso é o mais importante, porque é muito fácil a gente falar por que você tá ansioso, por que você tá irritado, por que você tá fazendo isso, né? Chamar a atenção, enquanto a gente deveria entender que o melhor nessa situação é acolher o sentimento. Porque, na verdade, não adianta eu falar, né? Não faz assim. Eu já falei pra você não ficar tão preocupado. Eu já falei pra você que não tem necessidade disso, né? Só que o que acontece, em nenhum momento eu me coloco no lugar dele, né? Do meu filho, da minha filha. E a sensação, às vezes até, dependendo da idade, principalmente na fase aí de adolescente, quando a gente vai dialogar com esse filho, é um diálogo um pouquinho mais delicado, um pouquinho mais difícil. Isso vai depender da personalidade do nosso filho, né? Tem filho que expressa, tem filho que não consegue expressar. E nós, mães, aqui, eu me coloco, né, no lugar de mãe, sou mãe de 2 adolescentes, e às vezes a gente chega em casa de um dia longo de trabalho, com tanta dificuldade, com tantas ansiedades, né, do dia, tantos desafios, tantas situações adversas, e aí a gente chega, a gente nem sequer fala, oi filho, mas nem sequer para olhar para ele, oi filho, tudo bem? Como foi o seu dia? Vem aqui, né? Vocês percebem o meu posicionamento no vídeo? É diferente, né? Eu olhar pra você e falar, oi, nossa, por que você tá com essa cara? O que tá acontecendo? O que aconteceu? Posso te ajudar? Agora é diferente de eu chegar e falar, oi, e aí filho, tudo bem? Ô fulano, pega tal coisa, não sei o que eu já preciso adiantar a janta. Ó, vai tomar banho. Que é natural. Somos pais, somos, né, seres humanos, né? A rotina nossa diária é avassaladora, acelera, automatiza. E quando a gente vê, a gente tá fazendo tudo no automático. Então, eu gostaria de chamar a atenção que a primeira questão aqui que fica, né, para esse bate-papo é você ter um olhar diferenciado para o seu filho. E não é só nesse momento de pandemia, não, né? É importante isso para o desenvolvimento dele. Nesse momento que a gente está vivendo, de uma educação que teve a necessidade, né, de se tornar aí não presencial, muita ansiedade, a questão da pandemia, muito medo, né, medo de pegar a Covid, medo de não sobreviver, medo, as mídias estão aí, né, outra coisa, o isolamento social, saudade da minha professora, saudade da minha escola, né? Tem criança que a gente escuta, saudade, mamãe, da comida, da tia da cozinha da escola, da tia da limpeza, da inspetora, da diretora, do coordenador. Então, esse momento é um momento um pouquinho mais delicado, mas que todos esses assuntos que a gente está tratando aqui, que fique como um alerta, que não seja só no momento da pandemia, e sim para a vida, tá? O seu filho, independente da idade que ele tem, precisa de você, mas precisa de você pelo menos 5 minutos do dia por inteiro. E quando eu digo por inteiro, é mudando esse olhar. É dando uma atenção, é conseguindo perceber, né? Eu falo a gente, como mãe de adolescente, às vezes você chega, você senta, você conversa, você orienta, mas você olha para o seu filho e você não consegue identificar se ele está feliz, triste, chateado.
E isso angustia a gente como pais. Então, que a gente consiga perceber, não tem coisa pior do que a gente não estar bem e aquela pessoa que conhece muito a gente, vamos se dizer, o namorado, o marido, uma grande amiga, a mãe, a irmã, né? Ou uma pessoa que eu conviva diariamente e eu chego arrasada por alguma situação que eu esteja enfrentando e essa pessoa sequer percebe, sequer nota a minha dor. Então, eu gostaria de chamar a atenção para que você observe o comportamento do seu filho, né? Identifique como ele era antes, até que tudo isso, né, veio à tona, tudo isso modificou a rotina da nossa vida. Então, que eu tenha condições de fazer um mapeamento, no sentido de, nossa, mas ele não era birrento, agora ele tá tão birrento. Nossa, mas ele era uma criança tão calma, um adolescente tão extrovertido, brincalhão, agora ele não conversa, ele só fica dentro do quarto, ele não faz outra coisa que não seja ficar deitado na cama. Então, que a gente consiga fazer um mapeamento de como era o nosso filho antes da pandemia e agora. E que a gente possa acolher o sentimento, tá? De que forma que eu acolho esse sentimento? Então, eu chego, por exemplo, para você e falo, nossa, eu tô tão cansada, eu tive um dia tão difícil hoje. Menina, você não pode fazer um lanche pra mim, né? Quantas vezes a gente chega assim, querendo colo? E aí a pessoa chega, como é que eu vou acolher nessa situação? Claro, eu tô vendo. Nossa, eu imagino quanto você deve estar cansada. Senta, faz o seguinte, vai tomar um banho, enquanto isso eu vou preparar um lanche bem gostoso pra você. E depois eu vou sentar do seu lado enquanto você come. E aí eu vou te ouvir. Quero ouvir como foi seu dia, o que você fez, como foi. Olha que delícia, gente. Não tem coisa melhor, né? Isso é quase uma terapia. Então que a gente tenha esse olhar acolhedor e cuidadoso para o nosso filho, tá? Que a gente possa trabalhar as questões que são emocionais, afetivas, né? Que envolvem, que a escola trabalha também, esse aspecto moral, esse aspecto de conflitos. E a escola trabalha brilhantemente todas essas questões nas situações diárias. Quando as crianças interagem durante o intervalo, quando chegam na entrada, durante a aula. Então são várias as situações. E acontecem de forma tão corriqueira, mas que o educador, ele tem formação e preparo para lidar com essas situações. Muitas vezes, né, nós observamos uma situação de um parque, ou uma situação de uma experiência que o adolescente está fazendo, ou então a saída da escola para uma pesquisa de campo. Então a gente tem sempre um olhar atento, cuidadoso para com o filho de vocês. E que vocês nesse momento possam estender essa parceria para nos auxiliar e contar com a gente. É importante você, pai, não se sentir sozinho. Agora, percebeu que essa criança modificou muito o comportamento, anda muito irritada, modificou rotina de sono, não consegue dormir mais, né? Tem criança que altera até a alimentação, né? Come demais ou para de comer. Então, procurem orientação com um profissional adequado. Aí sim, eu devo ter esse olhar, né? Fazer essas mediações que são do dia a dia. Porém, se eu não sentir que surtiu um efeito ou que surtiu a melhora, que eu possa buscar uma ajuda profissional imediatamente, uma orientação, uma avaliação. Nós sabemos que nessa fase de pandemia, até nós adultos
estamos muito mais ansiosos com a questão da doença, ansiosos com a questão financeira, ansiosos com a questão da mudança de rotina diária, porque nós temos agora totalmente outra rotina, né? Além da que nós já tínhamos, agora chegar, orientar esse filho, ter equilíbrio emocional para lidar com as orientações, né, da escola. Muitas vezes conteúdos que eu não domino mais, que eu não lembro mais, porque faz tanto tempo que eu fui para a escola. E dentro às vezes da minha profissão, da minha função, eu já não tenho mais contato com aquele tipo de informação, de conhecimento. Então, que vocês se sintam apoiados também. De que forma, né? Então, eu sentindo a necessidade, busco uma orientação com uma psicóloga. Eu sentindo necessidade na questão, isso, a psicóloga quando é no aspecto emocional, né? Na mudança brusca de comportamento, e esse comportamento não volta a ser como estava antes, ou próximo do que era antes. Então, que eu possa buscar uma orientação profissional. E no caso de orientações que estejam aí mexendo com a ansiedade dessa criança por conta das questões escolares, né? É muita atividade, é muito tempo que eu preciso ficar sentado na frente do computador, ou então é uma matéria que eu não consigo entender com o meu professor falando lá o tempo inteiro online. Então busquem a parceria da escola, liguem para o coordenador, falem com o professor, né? Busquem um canal de comunicação, de troca de informações. É muito importante eu como mãe, como responsável, como tutora aí, né? Desse meu filho, que eu possa socializar com a escola, se o adolescente está num quadro depressivo e começou a tomar medicação, necessitou ir ao psiquiatra, está fazendo acompanhamento terapêutico com uma psicóloga. É importante eu passar essas informações, porque os educadores, os professores, o coordenador, nós estamos empenhados. Digo isso porque eu também sou professora, né, que trabalho numa rede de ensino, e nós estamos extremamente atentos, extremamente preocupados com a questão emocional e com a questão aí afetiva dos nossos alunos. Então, que você possa sentir um alívio, sabe aquele alívio de poder dividir com alguém? Busquem a parceria da escola, tá bom? Agora, com relação ao posicionamento meu como mãe, meu como pai, que tenho que sentar do lado do meu filho para realizar as atividades, então que eu tenha muito cuidado com a minha fala, né? Muitas vezes a gente está cansado, a gente está estressado por alguma outra situação, e aí a gente acaba descontando naquele que está ali em busca de uma ajuda, de um apoio, de um suporte, de uma orientação, e eu acabo explodindo, né? Isso acontece comigo, acontece com você, pode acontecer. A diferença é o que eu vou fazer depois disso, né? Rever meu comportamento, reorganizar minhas ideias. Então, eu como adulta preciso ter maturidade, uma maturidade maior. Espera-se uma maturidade maior dos pais com relação aos filhos. Tem situações que os filhos têm mais maturidade que os pais, mas que vocês possam refletir e se colocar na função de pai, de orientador, de educador, que traz ali o bem-estar do seu filho, não só emocional, como social, como financeiro. Então, que a gente possa buscar um equilíbrio emocional para lidar com essas diversidades. Então, no sentido de filtrar a fala, quando eu digo filtrar a fala, se eu tô achando que meu filho, eu tô explicando a atividade, ele não entende, ele faz errado, aí ele apaga, aí eu explico de novo,
ele não entende. Eu explico de outro jeito, mas ele continua não entendendo. Aí quando eu vejo, eu já explodi, eu falo, mas que coisa, parece que você é burro. Às vezes é um desabafo, às vezes é uma palavra errada, mas que pode ficar como um trauma, pode aumentar ainda mais essa ansiedade. Então, eu gostaria de deixar aqui uma dica que vocês filtrem, né? Esperando vocês como adultos, que já espera-se uma maturidade maior. Então, se eu tô vendo que eu não tô suportando a situação e que eu vou explodir, eu levanto e vou beber uma água, para que eu consiga respirar fundo e voltar com outra perspectiva e com outro olhar acolhedor, com paciência, com tolerância, com empatia, me colocando no lugar do meu filho. Agora, a ansiedade pode se manifestar de diversas formas. Eu acho que é bacana eu citar alguns exemplos, né? Então, meu filho pode estar roendo unha o tempo todo com a mão na boca, ou então o tempo todo mordendo o cantinho da boca, e eram comportamentos que ele não tinha. Tem criança que às vezes começa a morder o pé, né? Morder ali o dedão do pé. Tem pessoas que começam a enrolar, ficam enrolando o cabelo, ou então tira, né? Começa a arrancar o cabelo. Dependendo da idade, aí no caso de adolescentes, se automutilam, cortam, né? Ficam se cortando, se automutilando. Mas também gostaria de chamar a atenção para aquele filho que a ansiedade dele se volta de forma introspectiva. E aí ele se isola totalmente. É como se ele estivesse vivendo num mundo à parte. E um mundo que ele não consegue sair e se comunicar. Então, é uma ansiedade que é só dele, que é vista só para ele. Então, pode ser que essa criança, que esse adolescente coma a unha lá quietinho, e na hora que ele tá perto da mãe ele disfarça. Então, que a gente possa estar mais atento. Eu digo que esse momento, o que vai auxiliar muito na questão da percepção da ansiedade do meu filho é o olhar. Então, que a gente possa observar mais, cuidar mais e criticar menos. Ter um olhar que seja cuidadoso. Quando eu falo cuidadoso, perceber que essa criança queria tanto estar na escola, queria tanto os pequenininhos. Quantas mães falam, né? Para mim, como especialista, que a criança pequena ali de 2, 3 aninhos pega a mochila e começa a andar pela casa. Vamos, mamãe, quero a escola. Então, a gente tem que entender que existe saudade, que é um outro sentimento que nem sempre a gente sabe lidar, né? Que existe a ansiedade de querer voltar ou de não querer estar passando por tudo isso, mas eu não sei como lidar. E aí eu espero sim que minha mãe, que o meu pai possa sentar do meu lado, olhar no meu olho e possa dialogar comigo, possa se colocar no meu lugar, percebendo o quanto está sendo difícil para mim todas essas situações, todo esse momento. Então, fica a dica, e que vocês possam se fortalecer. Nós somos adultos, precisamos buscar sempre forças, né? Buscar sempre ajuda no sentido de mantermos o nosso equilíbrio emocional. O equilíbrio emocional é indispensável
para que a gente possa lidar com as adversidades da vida, com as barreiras que a vida impõe. E para finalizar esse vídeo, eu gostaria de chamar a atenção com relação a um comportamento de ansiedade extrema, em que essa pessoa perde o controle, o adolescente que sempre tirou notas ótimas e que tinha o controle da própria rotina, de muito estudo, de muita exigência, de muito perfeccionismo, né, para consigo mesmo. E aí de repente tudo foge de controle. E aquele adolescente que de tanta ansiedade, ele começa a desenvolver um quadro depressivo. Então que a gente possa estar atento ao comportamento do nosso filho. E na dúvida, buscar a ajuda do especialista, né? Conversar com o coordenador, conversar com o professor, e se juntos decidirem buscar a orientação de um profissional específico, psicólogo, ou conversando com o psicólogo e ele julgar necessário um acompanhamento psiquiátrico, que eu possa me desfazer de todas as crenças e de todos os entendimentos que eu tenha e eu possa ajudar o meu filho. Se nesse momento, que é um momento tão delicado e tão difícil, ele necessita de medicação, por que não? Né? Se ele precisa de uma ajuda mais direcionada, mais específica, por que não? O que a gente não deve fazer é fugir, é fechar os olhos e deixar com que essa dor aumente, porque em muitas situações pode ser tarde demais. Então eu gostaria de encerrar com uma reflexão de que toda dificuldade traz aprendizado e que a gente possa pensar diariamente o que é que eu posso aprender com esse dia, o que é que eu posso aprender com o meu filho, o que é que eu posso aprender com essa situação que eu estou vivenciando hoje. Fiquem bem, se cuida e cuida do seu filho. Nesse momento, você é a pessoa mais importante para ele. Você é que está com ele o tempo todo dentro desse isolamento social. Nós, educadores, estamos além da tela do computador e não conseguimos estar do lado do seu filho também, junto com você. Então que a gente possa ter um olhar diferenciado. Beijo no coração, espero ter ajudado e me coloco à disposição. Grande beijo.